Fala galera, bem-vindos à nossa aula sobre os artrópodes. Você conhece eles? Sabia que eles representam mais de 80% de todas as espécies conhecidas na Terra? Bom, esse nome estranho é até que muito comum para vocês. Garanto que se deparam diariamente com alguns deles no seu dia a dia. Nessa jornada, vocês irão aprender junto conosco o incrível mundo desses seres. Entender sobre etimologia, caracterização geral, diversidade, anatomia, fisiologia, habitat, início ecológico, reprodução e muito mais dos diversos grupos dos artrópodes. Então, antes de começarmos, saiba que tem material disponível em nossa bio do Insta, contendo mapas mentais, resumos, fichas de exercício e muito mais para facilitar o seu aprendizado. Pois bem, vamos nessa? Olá, meu nome é Mariângela e eu irei falar sobre os artrópodes. Bom, os animais do filo artrópoda, os artrópodes, na qual artro vem de articulação e poda vem de pé, são animais caracterizados pela existência de um exoesqueleto quitinoso e pela presença de apêndices articulados, particularmente patas, o que deu origem ao nome do grupo. Bom, o filo artrópoda reúne a maior diversidade de espécies dentro do reino animal, com mais de 1 milhão de representantes, sendo 900 mil só de insetos, compreendendo no total cerca de 75% do total das espécies conhecidas. E os principais grupos de artrópodes são os insetos, os crustáceos, os aracnídeos, os quilopodes e os diplópodes. Os artrópodes possuem simetria bilateral. Mas, Mariângela, o que é simetria bilateral? Bom, simetria bilateral é quando há apenas um único plano de simetria possível, E os artrópodes, eles também são dotados de cefalização, ou seja, significa que eles têm uma região anterior do corpo, no caso a cabeça, mais desenvolvida e concentrada, com órgãos sensoriais e cérebro. Eles também são enterozoários, de tubo digestivo completo, ou seja, um sistema digestivo que se estende desde a boca até o ânus, permitindo a ingestão, digestão e a absorção dos alimentos de forma sequencial. Eles também são protostômios, protostômios são animais que se desenvolvem a partir de um embrião, onde a boca se forma antes do ânus durante o processo de gastrulação. Os artrópodes, eles também são eumetazoários triblásticos celomados, e esquizocelomados, na qual isso quer dizer que eles são animais que possuem 3 folhetos germinativos, o ectoderma, o mesoderma e o endoderma, durante o desenvolvimento embrionário, além de apresentarem uma cavidade corporal revestida por mesoderme, chamada de celoma. Bom, eles também são metamerizados de metameria total com tagmatização, que quer dizer que eles são organismos que possuem corpos segmentados em unidades repetitivas chamadas de metâmeros, onde cada metâmero apresenta uma certa especialização de função. A metameria total significa que todos os segmentos do corpo são semelhantes entre si, ou seja, todas as partes do corpo de um artrópode ela é semelhante, ok? E a tagmatização se refere ao agrupamento de alguns desses metâmeros em regiões especializadas chamadas de tagmas. Os artrópodes, eles também participam de teias alimentares como predadores, parasitas, herbívoros e mais, E o que faz com que eles participando dessas teias alimentares faz com que eles controlem as populações de pragas ou mesmo funcionem eles próprios como pragas, em situações de desequilíbrios ecológicos causados por diversas situações, E
Os artrópodes, né? Nós podemos dividir o filo dos artrópodes em 4 subfilos. O subfilo Trilobita, o subfilo Urinamia, o subfilo Crustácea e o subfilo Aracnida, né? E essa diversidade se reflete na variedade de formas de vida dos artrópodes, que ocupam praticamente todos os ambientes do planeta e desempenham papéis fundamentais em ecossistemas, tanto terrestres quanto aquáticos. Em relação à anatomia e fisiologia dos artrópodes, né, eles possuem um exoesqueleto quitinoso que reveste seus corpos, fornecendo suporte e proteção. E o corpo dos artrópodes é dividido em segmentos, cada um com apêndices articulados, o que confere mobilidade e versatilidade aos movimentos, né? E a maioria dos artrópodes possui um sistema respiratório composto por traqueias, brânquias ou pulmões foliáceos, que permitem a troca gasosa com o meio ambiente, ou seja, permite aquela troca de gás ali, né, com o meio ambiente. E os artrópodes possuem um sistema circulatório aberto, onde o sangue banha diretamente os órgãos e os tecidos também, né? Os artrópodes, eles possuem um sistema nervoso dorsal com glândulos cerebrais e nervos conectados a receptores sensoriais e órgãos motores. Em relação ao habitat deles, né, dos artrópodes, eles podem ter um habitat terrestre, como é o caso de muitos artrópodes, como insetos, aracnídeos e miriápodes, que eles habitam em ambientes terrestres, como florestas, pradarias, desertos e áreas urbanas, né? Eles também podem ter um ambiente aquático doce, como é o caso de alguns crustáceos, como camarões de água doce e certos insetos aquáticos, né? Que vivem em rios, lagos e também em lagoas. Eles também podem ter um habitat aquático marinho, né? Como é o caso de alguns crustáceos, como caranguejos, lagostas e camarões, que são comuns em ambientes marinhos, desde a zona costeira até as profundezas oceânicas, né? Eles também podem ter, os artrópodes, né, também podem ter o habitat subterrâneo, que é o caso de algumas espécies como certos insetos e aracnídeos, né, que vivem no solo ou em cavernas subterrâneas. E eles também podem ter um habitat parasitário, que é quando alguns artrópodes, né, no caso de alguns artrópodes, que são parasitas de outros animais, vivendo em seus corpos para se reproduzir ou também para se alimentar, né? O nicho ecológico dos artrópodes pode variar bastante dependendo da espécie e do ambiente em que estão inseridos. No entanto, de forma geral, os artrópodes eles desempenham uma variedade de papéis ecológicos essenciais no ecossistema. Alguns exemplos de nichos ecológicos ocupados por artrópodes incluem polinizadores, né, que é o caso de muitos insetos como abelhas, borboletas e besouros, que desempenham um papel fundamental na polinização de plantas, contribuindo para a reprodução de diversas espécies vegetais. Tem também os decompositores, né, como certos insetos e crustáceos que atuam como decompositores, ajudando na decomposição de matéria orgânica e também na reciclagem de nutrientes no ambiente, né? Tem também os predadores, que uns exemplos, como exemplo, tem a aranha, o louva-a-Deus e algumas espécies de insetos que são predadores importantes que controlam
populações de outros organismos, contribuindo para o equilíbrio ecológico, né? Também tem os parasitas, né, que é o caso de alguns artrópodes, que são parasitas de outros animais, desempenhando um papel no controle populacional e na regulação de espécies hospedeiras. Sobre a reprodução dos artrópodes, né, os artrópodes eles são dioicos, né, ou seja, eles são indivíduos com órgãos reprodutores masculinos e indivíduos com órgãos reprodutores femininos, né? E a fecundação, ela pode ser interna ou externa, apesar de que a maioria faz fecundação interna, né? E alguns têm cuidado parental nos primeiros momentos da vida da prole. E eles podem se desenvolver indiretamente, passando pelo estágio de larva ou diretamente. Uma curiosidade sobre os artrópodes é que a maioria dos animais do filo Arthropoda passa por um processo chamado de equidise, popularmente conhecido como muda, né? E esse processo envolve a troca de exoesqueleto quitinoso que reveste o corpo dos artrópodes à medida que eles crescem, né? E durante a equidise, né, durante a muda, o artrópode se liberta do exoesqueleto antigo, que se torna apertado devido ao crescimento do animal, e após ele se livrar da camada externa, o artrópode está temporariamente vulnerável até que seu novo exoesqueleto se endureça. Apesar da equidise ser um processo comum na maioria dos artrópodes, existem algumas variações nesse padrão em certos grupos. Por exemplo, os crustáceos marinhos, eles podem passar por um processo de muda mais gradual e contínuo ao longo de suas vidas adultas. No entanto, a maioria dos artrópodes passa por algum tipo de equidise, né, algum tipo de muda para crescer e se desenvolver. Olá, meu nome é Maria Eduarda, sou aluna do 2º ano C da Escola de Aplicação e eu irei falar sobre os insetos. Eu separei 3 tópicos, que serão a etimologia e as características gerais, a anatomia e fisiologia e a reprodução. Os insetos reúnem o maior número de espécies conhecidas com mais de 1 milhão de representantes, sendo, portanto, o maior grupo diversificado dos artrópodes, e entre o reino Animalia. Vale ressaltar que a maioria dos insetos são terrestres, embora existam alguns em meio aquático. O grande sucesso do grupo no meio terrestre pode ser atribuído a 3 principais fatores, que são a presença de exoesqueleto quinitoso, a diversidade de aparelhos bucais, o que possibilita uma grande especialização alimentar, e por último, a presença de asas, que ajuda no seu deslocamento. Bom, o nome insecta deriva do latim e significa dividido, pois o corpo é segmentado em 3: a cabeça, o tórax e o abdômen. São animais hexápodes de 6 patas e díceros de 2 antenas. Em relação à anatomia e fisiologia, irei falar. A cabeça dos insetos corresponde a um tagma formado pela fusão dos 6 primeiros metametros do corpo. Nela estão presentes um par de antenas, um par de olhos compostos, 3 olhos simples e os apêndices bucais. Os apêndices bucais dos insetos são formados por peças como mandíbulas, maxilares e lábios, podendo apresentar inúmeras modificações em função do hábito alimentar, onde existem 3 tipos: o aparelho mastigador, o aparelho sugador maxilar ou proboscide e o aparelho sugador labial. Continuando, além da cabeça, também tem o tórax, que é resultante da fusão de 3 segmentos, cada um deles apresentando um par de pernas. O segundo e o terceiro segmento são os que contêm as asas. E também tem o abdômen, que é formado por 9 a 11 segmentos. E por último, as asas. Originalmente, cada inseto possuía 2 pares de asas muito semelhantes. Insetos sem asas são chamados de
ápteros, e os insetos dotados de asas são chamados de perigotos. Falando um pouco agora sobre a respiração traqueal. Bom, a respiração dos insetos é feita através de traqueias, que são imaginações da parede do corpo que se ramificam muito até entrar em contato com as células do interior do corpo do animal. Elas se comunicam com o ar atmosférico através de espetáculos ou estigmas, onde o ar penetra nas traqueias pelos estigmas e é levado diretamente às células sem entrar em contato com o sangue. A consequência desse transporte é que ele não representa pigmentos respiratórios, sendo branco dominado homolinfa. Já na circulação aberta, os insetos possuem sistema circulatório aberto, em que a hemolinfa circula ora dentro, ora fora dos vasos, banhando os tecidos. A hemolinfa circula por um grande vaso dorsal e age como coração, para sair na extremidade posterior do corpo do animal e posteriormente retorna ao vaso por lacunas no corpo do animal. A grande desvantagem dessa circulação está na baixa pressão do bombeamento do sangue, por conta da dificuldade da hemolinfa no retorno ao vaso, o que implica em uma maior manutenção de metabolismo. Os principais órgãos excretores dos insetos são os tubos de Malpighi. Esses tubos são responsáveis pela filtração dos líquidos do corpo e concentração do ácido úrico. Essa excreta nitrogenada é conduzida para o final do sistema digestivo. No reto, existem algumas glândulas que removem o restante da água da urina e das fezes, dando origem a uma massa dura e seca, as bolotas fecais que são eliminadas. O sistema nervoso dos insetos é formado por gânglios nervosos distribuídos aos pares pela região central do corpo do animal. Cada gânglio é independente, o que não caracteriza um isolamento, uma vez que esses se comunicam através de dois cordões nervosos que se estendem da cabeça à cauda. E sobre o sistema sensorial, dos insetos, é bastante desenvolvido, envolvendo órgãos tácteis, olfativos, auditivos e visuais. Bom, indo para o último tópico, que é a reprodução, vale ressaltar que os insetos são animais dioicos e de fecundação interna, e que são animais ovíparos que podem representar 3 tipos de desenvolvimento. Direto sem metamorfose, sem estágio larval, e o jovem que eclode do ovo é semelhante ao do adulto. O indireto com metamorfose gradual ou incompleta. O ovo eclode uma ninfa, que é semelhante ao adulto, mas não tem asa desenvolvida. E tem o indireto, com metamorfose gradual ou completa, onde o ovo eclode uma larva distinta do adulto, que depois secreta com um casulo que a envolve e ocorre a metamorfose. Dentro do casulo, a larva transforma-se num adulto que sai completamente formado. Depois de adulto, o inseto não sofre mais mudanças e, portanto, não cresce mais. Bom, e agora dando continuidade, podemos falar sobre os quilopódios. A etimologia da palavra que é atribuída a essa classe vem do grego quilo, que significa 1000, e podos, que significa pé. E isso justamente por conta da anatomia desse animal. Bom, esses animais, eles são terrestres, são também de vida solitária e são carnívoros. E por esse motivo, exercem um papel fundamental no ecossistema de controlar a quantidade de insetos e outros animais. Possui como base de sua alimentação também besouros e larvas. E é importante ressaltar que, apesar das lacraias serem conhecidas também como centopeias, juntamente aos piolhos de cobra, são animais de espécies distintas, já que os piolhos de cobra são da classe Diplopodes. Bom, falando um pouco sobre como os quilopódios, vivem no meio ambiente, é bom ressaltar que são animais que possuem hábitos noturnos. Se escondem debaixo de pedras, folhas no solo, troncos em decomposição ou cascas de árvores. Também podem ser encontrados em entulhos
hortas e vasos. O importante é que esse local onde eles estejam sejam úmidos e não recebam a luz solar. Também podem, acabar construindo um sistema de galerias contendo justamente uma câmera para eles mesmos se esconderem. São distribuídas pelo mundo 581 espécies de quilopotes, em áreas tropicais ou temperadas. Porém, no Brasil, só há 10 espécies de lacraias diferentes. Bom, falando um pouco sobre a anatomia desses animais, os quilopodes apresentam um corpo dividido em tronco e cabeça. No tronco alongado desses animais partem as patas, lembrando que é um par de patas por segmento. Os quilopodes apresentam um par de antenas longas e apêndices venenosos no segmento mais anterior do seu corpo. E esses pentes são utilizados para injetar o veneno, o que auxilia o animal na captura da presa, E em questão do tamanho do quilopode, isso vai variar de espécie para espécie. Por exemplo, alguns, os mais encontrados aqui pelo Brasil, por exemplo, chegam a ter de 3 centímetros a 60. Porém, dependendo da espécie encontrada e no local também, podem chegar até 30 centímetros. O sistema nervoso dos quilopodes é composto por 2 pares de glândulas sensoriais em cada um dos segmentos corporais. O cérebro dos quilopodes é dividido em 3 partes distintas, sendo elas o deutocérebro, o protocérebro e o tritocérebro. Seu sistema excretor nos quilopodes funciona da seguinte maneira: possuem 2 estruturas que filtram os líquidos corporais. Essas estruturas, por sua vez, são chamadas de túbulos de Malpighi. Sobre o funcionamento do sistema circulatório nos quilopodes, basicamente se dá inicialmente o sangue passando pelo coração e depois sendo enviado para a cabeça, então sendo assim direcionado para as largas câmaras de armazenamento. E isso é enviado para os sinos pericardiais e depois voltando para o coração. Os quilopodes têm um par de hóstia em cada segmento de seu corpo. Já a reprodução dos quilopodes funciona da seguinte maneira: a lacraia fêmea estimula o macho, tateando com suas antenas o dorso de seu corpo. Por sua vez, o macho produz uma teia, onde deposita o espermatóforo. A lacraia fêmea coleta esse espermatóforo com sua abertura genital, e o esperma é transferido para as bolsas seminais do seu corpo. A fecundação só ocorre no momento em que os ovos são depositados. E, normalmente, as fêmeas tendem a cuidar de seus ovos por mais de 15 dias, até que os filhotes se dispersem. Como uma curiosidade sobre os quilopodes, é bom falar sobre que eles possuem um sistema de defesa. Os quilopodes possuem espalhadas por todo o seu corpo glândulas especiais que liberam toxinas repelentes, ou seja, elas causam irritação nos olhos e na pele dos seus predadores. Olá pessoal, sou Erison Victor do segundo ano A da Escola de Aplicação e hoje irei falar sobre um dos artrópodes mais importantes, que é o diplópode, e irei falar desde sua etimologia até a sua reprodução. O nome diplópoda deriva do grego diplos, que significa duplo, e podos, que significa pés, devido ao fato de eles apresentarem 2 pares de pernas na maioria dos seus segmentos. Os diplópodes hominípedes surgiram há mais de 400 milhões de anos, no período siluriano. Eles são um dos mais antigos animais terrestres conhecidos e desempenharam um papel crucial como a decomposição de matéria orgânica e a ciclagem de nutrientes em ecossistemas primitivos. Bem, agora eu vou falar um pouco sobre as características gerais da classe diplópode. Primeiramente, temos exemplos de alguns diplópodes, como os dodicobras, iguais e também pode ser citado os gômbalos. Uma característica é porque o corpo dele pode ser tanto alongado, também pode ser cilíndrico ou também pode ser levemente achatado. Eles são herbívoros, ou seja, se alimentam de vegetais, e também são detritivos, ou seja, se alimentam de matérias orgânicas e de detritos. Eles são venenosos, porém não peçonhentos.
Ele possui um corpo revestido por um esqueleto externo chamado exoesqueleto, constituído por quitina, e o corpo deles são segmentados por apêndices articulares. Eles são celorados, ou seja, possuem a cavidade visceral, que é o celoma. Eles são triblásticos, ou seja, possuem os 3 folhetos germinativos, a ectoderme, endoderme e a mesoderme. Eles são protostômos, ou seja, o blastóporo forma primeiramente a boca, depois o ânus. Eles possuem uma simetria bilateral, ou seja, metade, um lado é igual ao outro. Eles possuem um sistema digestório completo, ou seja, aí já vemos uma evolução de espécie, pois nos cnidários não existia essa presença. Já nos diplópodes já existe a boca e o ânus, tanto para fazer o sistema digestório quanto o sistema excretor. As trocas gasosas ocorrem por um sistema traqueal. E o sistema de excreção, de eliminação de fezes em si, são através de túbulos de Malpighi. Em relação ao habitat da classe dos diplópodes, eles são animais que eles evitam a luz direta. Então eles se abrigam em cavernas, se abrigam em cascas de árvores, em troncos, em rochas. Isso vai depender de espécie para espécie. E eles são, logicamente, animais terrestres. No contexto de nicho ecológico dos diplópodes, podemos observar a segregação de substâncias químicas, em que muitos diplópodes eles podem secretar substâncias químicas, como as quinonas e os alcaloides, para assim afastar os predadores. Enfim, também vai existir os hábitos noturnos, em que a maioria dos diplópodes é ativa durante a noite, o que ajuda a evitar os predadores diurnos e a minimizar a perda de água devido à menor exposição ao sol. Também vai existir a capacidade de enrolar-se, em que muitos diplópodes eles se enrolam em forma de espiral quando eles são ameaçados, protegendo suas partes mais vulneráveis em si, posso dizer, com o exoesqueleto, que é a sua camada, em si. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a anatomia e fisiologia da classe Cyclopa. Aqui temos uma ilustração para melhor visualização, em que existem as antenas, que são 2 apêndices sensoriais usados para captar o ambiente. Também vai existir os ocelos laterais, que são espécies de olhos, como está bem escrito aqui, se encontram na parte lateral da cabeça. E eles são fotorreceptores, ou seja, eles capturam a luz do ambiente para fugir dos seus predadores em si. Também vai existir a glândula maxilar, ou os maxilares, usados para mastigar o alimento. Também vai existir os quinatocários, que são lâminas inferiores usadas para segurar o alimento. E também vai existir o lábio, que vai ser uma parte anterior da boca, usado para manipular o alimento. Bom, já na parte do tronco dos diplópodes, encontramos os térgitos encontrados na parte dorsal, os pleurídeos encontrados na parte lateral e vai existir os extérnicos encontrados na parte ventral dos diplópodes. Os segmentos estão conectados por uma membrana flexível para assim existir um movimento. Agora eu vou falar sobre a região posterior do corpo. Vai existir os pigídeos, que são extremidades terminais do corpo, onde se encontram os últimos segmentos, em que o tamanho pode variar de espécie para espécie. Também vai existir o ânus, encontrado dentro dos pigídeos, que são a abertura terminal, última abertura do sistema digestório. E também vai existir os gonópodos, que nos machos são estruturas modificadas para a transferência do esperma, em que também são encontrados próximos aos pigídeos. Bom, na reprodução ela é dividida tanto como reprodução assexuada quanto sexuada. Na reprodução assexuada, feita através da partenogênese, um único organismo é capaz de gerar descendentes geneticamente idênticos a si mesmo. O fenômeno permite que o óvulo da fêmea ela se desenvolva sem ser fecundado, garantindo assim a propagação da espécie. Em relação à reprodução sexuada dos diplópodes, existe o acasalamento, que geralmente ocorre após uma série de rituais e cortes, que podem incluir toques
com antenas e movimentos específicos, em que o macho geralmente monta na fêmea para facilitar a transferência de esperma, em que os machos, os primeiros ou segundos pares de pernas são modificados em estruturas chamadas de gonópodos, usados para transferir o esperma à fêmea, em que o esperma é depositado em pacotes chamados de espermatóforo, que são inseridos na fêmea durante a cópula. Já na questão da postura dos ovos em si, após a fertilização, a fêmea deposita os ovos em locais protegidos, como solo úmido, cepinheira ou madeira em decomposição. O número de ovos pode variar entre as espécies, podendo ir de algumas dezenas e a centenas de espécies. O desenvolvimento é assim, os ovos eles eclodem em juvenis que geralmente possuem menos segmentos e pernas do que os adultos. Eles passam por várias mudas, adicionando segmentos e pernas a cada muda, até atingirem a forma adulta. Olá, eu irei falar sobre os crustáceos. Os crustáceos são subfídeos artrópodes. Entre eles estão alguns dos animais mais comuns que conhecemos, como siris, caranguejos, tatuzinhos de jardins, lagostas, cracas e camarões. Há mais de 67 mil espécies de crustáceos e provavelmente um número 5 vezes ou 10 vezes maior de espécies estão ainda para ser descobertas. Eles se apresentam como alguns dos animais mais abundantes e diversificados e com maior distribuição nos ambientes aquáticos. A maioria dos crustáceos é aquático, sendo encontrados em todas as profundidades dos ambientes marinhos. Também existem muitas espécies de água doce, além de espécies que são parcialmente terrestres, como os caranguejos e os siris, que vivem ali na região de manguezais. E geralmente os crustáceos têm hábitos de vida livre, mas há grupos parasitas e grupos sésseis. Dentre as suas principais características, podemos citar a presença de 2 pares de antenas, um par de mandíbulas e 2 maxilas. Além disso, grande parte desses animais apresentam um corpo dividido em cefalotórax e abdômen. Os apêndices dos crustáceos são birremes, diferentes de outros artrópodes. Sobre seu sistema nervoso, os crustáceos possuem um sistema nervoso ganglionar. Na região da cabeça ou do cefalotórax encontramos um cérebro formado pela fusão de 3 gânglios que ficam próximos aos seus olhos. Sobre seu sistema circulatório, o sistema circulatório dos crustáceos é considerado aberto, ou seja, o sangue sai do coração pela ártera, circula em um espaço conhecido como hemocele e volta para os vasos sanguíneos. Sobre seu sistema respiratório, ele faz respiração através das brânquias. Sobre seu sistema reprodutor, os crustáceos geralmente são dioicos, ou seja, apresentam sexos separados, mas existem espécies monóicas como as cracas. A fecundação é interna e o desenvolvimento é geralmente indireto, com estágio larval. Entretanto, existem espécies com desenvolvimento direto sem o estágio larval. Sobre sua anatomia, ele é dividido em cabeça, cefalotórax, tórax e abdômen. No cefalotórax, ele apresenta 13 segmentos, enquanto no abdômen ele só apresenta 6 segmentos. E ele também apresenta 10 pares de patas, divididas em periópodes e peópodes, onde as periópodes ficam na região torácica e as peópodes na região abdominal. E no seu primeiro par de pata, ele apresenta uma modificação. Modificação essa que é o surgimento de uma garra, onde ele usa para alimentação e para defesa.
Pode-se ver melhor essa modificação nos caranguejos, tiris e lagostas. E nos animais que são do ambiente aquático, que também usam essas patas para auxiliar na natação. Olá, meu nome é Edson e hoje eu vou falar sobre o filo dos artrópodes, também classificados como aracnídeos ou clericerados. Bem, quando eu falo aracnídeos, nós lembramos das aranhas, mas isso é uma maneira errada de pensar. Afinal de contas, existem muitos outros animais que não são aranhas, que também são classificados como aracnídeos. Por exemplo, escorpião, ácaros, carrapatos, cravos, entre outros. Com isso, deu-se um novo nome para classificá-los, chamados de clericerados. Mas por que clericerados? Clericerados faz referência a duas estruturas em formato de agulha que podem injetar peçonha, chamado de cleríceras. Por isso o nome clericerados. Agora falando sobre a estrutura corporal desses animais, ela é dividida em duas etapas. O cefalotórax, onde se localizaria a cabeça entre aspas, e o abdômen. No caso dos escorpiões, existe o pré-abdômen e o pós-abdômen, no qual eles têm a cauda, na qual eles injetam a peçonha. Esses animais sempre vão ter 4 pares de pernas e eles são áceros. Isso implica dizer que esses animais não possuem antenas que nem os outros artrópodes. Eles também possuem estruturas chamadas pedipaltas, na qual tem várias funções, como ajuda na alimentação e captura de presas. As aranhas também possuem estruturas chamadas fialdeiras, na qual elas produzem a teia. Agora falando sobre o sistema circulatório desses animais, o sistema circulatório deles é aberto como de outros artrópodes. O que isso quer dizer? Em vez do sangue ser levado por vasos sanguíneos ao redor do corpo, ele é jogado numa cavidade para que as células peguem o oxigênio dessa cavidade. Eles têm a hemocianina como pigmento respiratório. A hemocianina carrega o oxigênio por todo o corpo dele e tem um pigmento azul. O sistema excretor desses animais é feito por glândulas chamadas de glândulas coxais, que estão localizadas nas coxas do animal. Ela junta os excretos que estão pelo corpo do animal e joga por meio de um esporo que está localizado na perna do animal. Temos também outro método de excreção chamado de túbulos de Malpighi. Não é nada mais que um monte de filamento que se liga ao corpo ao intestino, jogando excreta no intestino para que saia junto com as fezes, em forma de ácido úrico, que é uma forma de economizar água dentro do corpo do animal, normalmente feito por animais que precisam sempre se manter úmidos. Os aracnídeos, como aranhas e escorpiões, possuem um sistema respiratório específico, adaptado para a vida terrestre. Eles não possuem pulmão nem brânquias. Em vez disso, respiram através de estruturas chamadas de filotraqueias ou traqueias. Estas são pequenos tubos que se ramificam pelo corpo do aracnídeo, transportando oxigênio diretamente para as células e removendo o dióxido de carbono. O ar entra no sistema respiratório através das aberturas chamadas espiráculos, localizadas na superfície do corpo do aracnídeo. Esse sistema eficiente permite que o aracnídeo realize trocas gasosas sem depender de um meio aquático, sendo uma adaptação crucial para a sua sobrevivência em ambientes terrestres. Os aracnídeos têm um sistema digestivo simples, mas eficaz para sua dieta carnívora. Eles começam com uma boca que leva a uma garganta curta e depois a um esôfago simples. Dentro do corpo, tem glândulas que produzem enzimas digestivas, que quebram a comida. Depois que a comida é digerida, os nutrientes são absorvidos e o resto que não é utilizado sai do corpo através de um ânus na parte de trás. Em resumo, é um sistema feito para ajudar esses predadores a comer e digerir o que precisam para sobreviver. Sobre os aracnídeos, eles são dioicos, a fertilização é feita internamente e não possuem fase larval.
Reproduzem-se geralmente pela deposição de ovos fertilizados pela fêmea. Ela pode proteger os ovos em uma teia ou carregá-los consigo. Após a eclosão, os filhotes passam por estágios de desenvolvimento até atingirem a maturidade, muitas vezes semelhante aos adultos, mas menores. Alguns aracnídeos cuidam dos filhotes, enquanto os outros seguem um modelo de desenvolvimento mais independente. Então, gente, agora nós vamos resolver questões vestibulares tradicionais sobre o filo artrópode e seus 5 grupos. Então eu recomendo que assim que acabar o vídeo, vocês baixem o material que está na bio do nosso Instagram, porque lá estão essas questões e muitas outras. Os crustáceos são animais de exoesqueleto reforçado e corpo dividido em cefalotórax e abdômen. São exemplos de crustáceos. Letra A, craca e estrela do mar. Letra B, lagosta e craca. Letra C, camarão e aranha. Letra D, estrela do mar e aranha. E letra E, camarão e caracol. A alternativa correta é a letra B, lagosta e craca. Antes de mais nada, é válido ressaltar que os crustáceos são um grupo pertencente ao filo Arthropoda. Portanto, não pode ser a letra A, porque as estrelas do mar pertencem a outro filo, o filo Echinodermata. Não pode ser a letra C, porque por mais que as aranhas pertençam ao filo Arthropoda, elas são de outro grupo, o grupo dos aracnídeos. Não pode ser a letra D, como eu já havia dito, as estrelas do mar pertencem ao filo Echinodermata e as aranhas a outro grupo, que são o grupo dos aracnídeos. E não pode ser a letra E, porque os caracóis também pertencem a outro filo, nesse caso, o filo Molusca. Indique a opção correta relativamente a algumas classes de animais, o número de suas antenas e o tipo de respiração. Letra A. Classe insetos, antenas, um par, respiração traqueal. Letra B. Classe crustáceos, antenas, um par, respiração traqueal. Letra C. Classe aracnídeos, antenas, 2 pares, respiração branquial. E letra D. Classe diplópodos, antenas, 2 pares e respiração branquial. A alternativa correta é a letra A. Não pode ser a B, porque os crustáceos possuem 2 pares de antenas e respiração branquial. Não pode ser a C, porque os aracnídeos não possuem antenas e possuem respiração filotraqueal. E não pode ser a D, porque diplópodes possuem um par de antenas e respiração do tipo traqueal. Então, o gabarito é a letra A. Os ácaros são quelicerados que, para os humanos, podem causar reações alérgicas na pele e no sistema respiratório. Assinale a alternativa que apresenta somente animais quelicerados. Letra A. Aranha, pulga, tatuzinho de jardim. Letra B. Aranha, escorpião, carrapato. Letra C. Joaninha, pulga, carrapato. Letra D. Joaninha, lacraia, opilião. E letra E. Lacraia, escorpião e tatuzinho de jardim. A alternativa correta é a letra B. Antes de tudo, nós temos que saber que os artrópodes quelicerados são aqueles com ausência de mandíbulas e maxilas e presença de quelíceras e pedipalpos, sendo representados pelos aracnídeos, como aranhas, escorpiões e carrapatos. Sendo assim, não pode ser a letra A, pois a pulga é um inseto e o tatuzinho de jardim é um crustáceo. Não pode ser a letra C, pois a joaninha é um inseto, a pulga também é um inseto. Não pode ser a letra D, pois a joaninha é um inseto e a lacraia é um quilópode. Não pode ser a letra E, pois a lacraia, como já havia dito, é um quilópode e o tatuzinho de jardim é um crustáceo. Sendo assim, a única alternativa verdadeira é a letra B. As pulgas encontradas em gatos, os carrapatos encontrados em cães, os ácaros encontrados em colchões e os piolhos encontrados em crianças são parasitas denominados de letra A, aracnídeos, letra B, hematófagos, letra C, insetos e letra D, artrópodes. A alternativa correta é letra D, artrópodes. Para a resolução dessa questão, é necessário que a gente conheça algumas informações básicas sobre esses animais, como o fato de que as pulgas e os piolhos são artrópodes da classe dos insetos e também são hematófagos, ou seja, se alimentam do sangue do hospedeiro. Os carrapatos também são artrópodes, mas são da classe dos aracnídeos e também são hematófagos. Já os ácaros são artrópodes da classe dos aracnídeos, mas não são hematófagos. Ou seja, a única coisa que esses animais têm em comum é o fato de serem do filo Arthropoda, ou seja, serem artrópodes. Por isso, o gabarito é a letra D. Com relação aos artrópodes, é verdadeiro afirmar:
Letra A. Os quilópodos são capazes de produzir veneno. Letra B. Os insetos possuem 3 pares de patas em cada parte do corpo. Letra C. O corpo dos crustáceos é dividido em cabeça, cefalotórax e abdômen. E letra D. Os diplópodos são carnívoros. Então, a alternativa correta é a letra A. Não pode ser a letra B, pois os insetos possuem 6 patas no total, ou seja, 3 pares de patas, todas presentes no tórax, e não 3 pares de patas em cada parte do corpo. Também não pode ser a letra B, pois o corpo dos crustáceos é dividido em cefalotórax e abdômen, e não em cabeça, cefalotórax e abdômen. E também não pode ser a letra D, pois os diplópodos são centopeias não peçonhentas, não sendo carnívoras, mas detritívoras, ou seja, eles se alimentam de organismos mortos e matéria orgânica em decomposição. O gabarito, portanto, é a letra A. E assim a gente chega no fim dessa videoaula sobre os fascinantes artrópodes. Eu espero que vocês tenham apreciado essa jornada incrível pelo mundo desses invertebrados. A gente aprendeu sobre reprodução, anatomia, fisiologia e a adaptação que torna esses seres tão bem-sucedidos no ecossistema. Os artrópodes, eles têm um papel essencial no meio ambiente, no aquático, no terrestre, trazendo assim uma grande complexibilidade e uma variedade muito grande de espécies, inspirando a gente a saber mais sobre a vida na Terra. Se você gostou dessa videoaula, já deixa o seu like, se inscreva no canal, para você não perder mais nenhuma curiosidade sobre esse mundo tão incrível. Tchau e até a próxima!